A vida sempre coloca diante de nós uma escolha silenciosa, mas profundamente determinante. Permanecer parados, apenas existindo, ou levantar e assumir o papel de protagonistas da própria história. O curioso é que muitas pessoas acreditam que já estão vivendo, quando na verdade estão apenas se arrastando por uma rotina automática, repetitiva, quase como máquinas programadas para sobreviver e não para florescer. É como se estivéssemos todos em uma imensa sala de espera, aguardando que alguém venha nos chamar, quando na verdade Deus já nos entregou, desde o início, a chave para sair dali e caminhar rumo ao destino que Ele preparou. O problema é que essa chave muitas vezes pesa. Carregar a responsabilidade pela própria transformação assusta. É muito mais fácil culpar as circunstâncias, os pais, a sociedade, a falta de oportunidades do que encarar a verdade mais dura, a de que somos nós que precisamos decidir. Jordan Peterson costuma dizer que não há nada mais perigoso do que um homem que se recusa a carregar a própria cruz. Isso não é apenas filosofia, é vida prática. Quando negamos nossa responsabilidade, inevitavelmente mergulhamos no caos. A verdade é que o preço da inércia é muito mais alto do que o preço do esforço. A dor de não tentar sempre supera a dor de se arriscar. Muitos vivem alimentando a ilusão de que haverá um momento certo, aquele instante mágico em que tudo vai se alinhar e a coragem brotará sozinha. Mas esse momento nunca chega. A vida é implacável com os que adiam. O amanhã é apenas uma desculpa bonita para quem tem medo de se mover hoje. Carl Jung já dizia que a maior tragédia é viver uma vida sem nunca se tornar quem você realmente é. E isso toca fundo, porque não basta simplesmente respirar, acordar e pagar contas. A existência não se resume a sobreviver. Ela pede um despertar. Esse despertar exige que você olhe para si mesmo com brutal honestidade e reconheça: eu ainda não sou quem posso ser. Esse reconhecimento é doloroso, mas também libertador. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você passa a ver a poeira, a bagunça, o que precisa ser organizado. E só então pode começar a limpeza. A Bíblia também ecoa essa verdade quando em Romanos 12:2, Paulo escreve: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa dentro, na mente. Não se trata de mudar apenas circunstâncias externas, mas de reformular pensamentos, crenças, valores. Porque é impossível viver uma vida nova carregando uma mentalidade velha. Muitos acreditam que são vítimas de um destino cruel. E sim, é verdade que a vida pode ser injusta. Pessoas inocentes sofrem, sonhos são esmagados, perdas acontecem sem aviso. Mas existe uma diferença entre ser vítima de uma situação e se tornar prisioneiro dela. O que nos define não é o que acontece conosco, mas como respondemos ao que acontece. Não se trata de negar a dor ou fingir que tudo está bem. Trata-se de decidir não permitir que a dor seja o ponto final da sua história. Quando você olha para trás, para os maiores desafios que já enfrentou, percebe algo poderoso. Eles moldaram quem você é hoje. As feridas podem ter doído, mas também ensinaram. Os fracassos podem ter humilhado, mas também lapidaram. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma cicatrizes em testemunhos, quedas em novos começos, desespero em resiliência. Cada lágrima que você derramou foi regada em solo fértil para um futuro que ainda não se revelou. Mas o que impede muitos de avançar é justamente o medo. O medo de errar, de ser rejeitado, de falhar diante dos olhos dos outros. No fundo, o medo é um inimigo invisível que nos mantém presos em correntes que nem sequer existem. Grande parte do que tememos nunca chega a acontecer.
Mas mesmo assim, sacrificamos nossos sonhos no altar da ansiedade. E é aí que entra a coragem, não como ausência de medo, mas como decisão de avançar apesar dele. Lembre-se, Davi não enfrentou Golias porque não tinha medo. Ele enfrentou porque acreditava, mais em quem o fortalecia do que no tamanho do gigante. Da mesma forma, a vida coloca diante de nós gigantes que parecem impossíveis de derrubar. Contas, problemas familiares, crises internas. Mas a vitória não é para quem espera que o gigante desapareça. É para quem ousa enfrentá-lo com fé e perseverança. E talvez você esteja ouvindo isso agora pensando, mas eu já tentei tantas vezes e falhei. Deixe-me dizer algo importante. Falhar não significa que você é um fracasso. Significa apenas que descobriu uma forma que não funcionou. Cada erro é um passo em direção ao acerto. O fracasso verdadeiro só acontece quando você desiste. Enquanto houver fôlego em seus pulmões, há chance de recomeço. Napoleon Hill, em Think and Grow Rich, escreveu que a derrota temporária não é fracasso, mas apenas uma oportunidade de começar novamente de forma mais inteligente. A derrota temporária é parte inevitável do processo. Se você ainda não chegou onde gostaria, isso não significa que não vai chegar. Significa apenas que a jornada ainda está em curso. E é nessa jornada que você precisa assumir uma postura. A de alguém que não apenas caminha, mas constrói caminho. Quando você não herda estrada, você precisa erguer a sua própria, pedra por pedra, com suor, lágrimas e fé. E isso não é castigo, é privilégio, porque quem constrói estrada com as próprias mãos aprende a dar valor a cada passo, a cada conquista. O mundo não vai facilitar para você. As pessoas não vão parar para aplaudir seu esforço no começo. Mas não é sobre eles, é sobre você e Deus. É sobre levantar todos os dias e decidir. Eu não vou esperar mais. A hora de transformar meu destino é agora. E antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples, mas profundo. Deixe nos comentários a frase: eu escolho caminhar. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo, como uma declaração pública de que você não vai mais ficar parado, esperando. E se essa mensagem já falou com você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que vão alimentar sua fé, sua coragem e sua mente, porque a caminhada está só começando. Há um momento inevitável na vida em que a estrada que construímos começa a ser testada pelo peso das tempestades. É fácil sonhar com o futuro quando o céu está limpo e o horizonte parece aberto. Mas a verdadeira medida de uma estrada não está em sua beleza, e sim em sua resistência. Você pode observar isso na natureza. Uma árvore que enfrenta ventos fortes cria raízes mais profundas, não porque deseja, mas porque precisa. Da mesma forma, o ser humano só se descobre realmente quando a vida sopra contra ele com toda a força. É nesse instante que muitos desistem, porque esperavam que o caminho fosse suave e linear. Porém, os que entendem que nasceram para construir estrada aceitam que a dor faz parte do processo. Jordan Peterson fala sobre isso quando afirma que a vida não é feita para ser confortável, mas para ser significativa. O propósito, por vezes, só se revela quando o desconforto abre nossos olhos. O tijolo que hoje parece pesado demais, no futuro se torna a base firme que sustentará todo o edifício da sua existência. E aqui entra a lição espiritual que nunca pode ser esquecida. Deus nunca permitiu que você fosse lançado em um deserto sem antes ter preparado um manancial escondido dentro dele. O problema é que muitos olham apenas para a areia quente e esquecem de cavar. A estrada que você está construindo não é apenas física, não é apenas material, ela é também espiritual. E toda estrada espiritual exige fé. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé, a estrada nunca se completa, porque você precisa acreditar no que ainda não está diante dos seus olhos. Pense em todos os visionários da história. Nenhum deles herdou um caminho pronto. Napoleon Hill escreveu que o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Esse desejo não era apenas uma vontade passageira, mas uma fome que queimava de tal forma que eles não conseguiam aceitar a mediocridade como destino. Essa fome era o combustível que os fazia acordar todos os dias, mesmo quando não havia garantias. E você, que está lendo ou ouvindo isso agora, também tem essa chama dentro de si. Talvez o mundo tenha tentado apagá-la com frustrações, com críticas, com comparações, mas se você ainda respira, a estrada ainda está em construção. Mas existe uma armadilha: querer acelerar o processo. A pressa destrói a obra. As maiores construções da humanidade não foram erguidas em um dia. O Coliseu, as catedrais góticas, as pontes imensas que unem continentes, todas exigiram paciência e persistência. A estrada que você está criando também exige que você respeite o tempo. Como Eclesiastes 3:1 nos lembra, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que você precisa fazer é permanecer firme, mesmo quando parecer que nada está acontecendo, porque algo sempre está acontecendo. O invisível precede o visível. E talvez você pergunte, mas e quando todos ao meu redor parecem já ter herdado uma estrada? Quando vejo pessoas caminhando em avenidas largas e prontas, enquanto eu ainda estou colocando pedras no chão? É aqui que entra uma das maiores verdades. Cada estrada é única. Aquilo que para outro foi herdado, para você será construído, e não existe vergonha nisso. Na verdade, é motivo de honra. Porque quando você constrói, você entende cada pedaço, cada curva, cada detalhe, e isso dá uma autoridade que ninguém pode tirar. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. A estrada não começa do lado de fora, ela começa no seu interior. Não adianta tentar imitar caminhos prontos, porque eles não foram moldados para a sua alma. É dentro de você que o mapa verdadeiro está escrito. Você só precisa silenciar o barulho externo para ouvir a voz interna. E muitas vezes essa voz é o próprio sussurro de Deus guiando os seus passos. E aqui está um ponto crucial. A estrada construída no presente é herança para os que virão depois de você. Talvez você ache que está apenas lutando pela sua sobrevivência, mas na realidade está abrindo passagem para que outros possam caminhar mais facilmente. Seus filhos, seus amigos, sua comunidade, todos podem se beneficiar da estrada que você decidiu construir quando ninguém acreditava que era possível. É por isso que desistir não pode ser uma opção. Quando você desiste, não apenas abandona o seu futuro, mas também rouba do mundo a estrada que só você poderia deixar como legado. Cada passo seu é mais do que pessoal, é coletivo. É como o povo de Israel atravessando o deserto. A promessa não era apenas para uma pessoa, mas para toda uma geração. Agora quero que você reflita profundamente. O que você está construindo hoje? Que tipo de estrada você quer deixar para trás? Não é uma pergunta teórica, é prática. Porque cada decisão que você toma, cada sacrifício que aceita, cada dor que transforma em aprendizado, é um pedaço do asfalto que pavimenta a sua jornada. E se você sente que a estrada ainda está no início, não se envergonhe. Todo grande caminho já foi pequeno um dia. Não olhe para o tamanho da estrada dos outros, mas para a fidelidade do Deus que caminha ao seu lado. Ele não exige que você tenha tudo pronto agora, mas que você dê o próximo passo. Apenas o próximo, porque é assim que toda estrada se constrói, passo a passo.
Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a comentar abaixo. Eu escolho construir minha estrada, mesmo que doa. Esse compromisso público pode ser o início de uma mudança interna ainda maior. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque juntos estamos construindo uma comunidade de pessoas que não esperam herança de caminhos prontos, mas que acreditam no poder de levantar a poeira e criar novas estradas para si e para os outros. A sua estrada está diante de você. O mundo pode não acreditar, mas Deus já desenhou. Agora é a sua vez de andar, de sofrer, de vencer e de provar que, quando você não herda caminho, você constrói estrada.